Gálatas, capítulo 5, versículos 2 a 6. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Meus irmãos, a questão mais importante, mais relevante que cada ser humano precisa enfrentar, ou com a qual todo ser humano precisa ser confrontado, não é de ordem filosófica, não é de natureza científica, política ou social, mas é de ordem religiosa. A questão mais importante que cada ser humano precisa enfrentar, de respeito ao caminho de justificação diante de Deus. Em outras palavras, qual é o caminho através do qual o ser humano, o homem, pode ser justificado diante do seu Criador? Qual o caminho a seguir? Qual a maneira através da qual ele pode vir a ser perdoado, vir a ter perdoados os seus pecados e vir a ser, então, considerado ou tido por justo diante do Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, Senhor da história e Senhor da nossa vida. E em última instância, meus irmãos, eu quero sugerir que há apenas dois caminhos. O caminho das obras humanas, o caminho da confiança nas nossas próprias obras e méritos e virtudes, e o caminho da graça de Deus, o caminho da confiança não nas nossas obras, mas o caminho da confiança total e absoluta na graça, no amor e na misericórdia de Deus para conosco. E meus irmãos e irmãs, essa passagem que nós acabamos de ler, ela trata exatamente desse assunto. Se os irmãos observarem esses versículos, versos 2 até o versículo 6, os irmãos perceberão que aqui o apóstolo Paulo contrasta dois caminhos de salvação, sugerindo que um, de maneira alguma, conduz à salvação, muito pelo contrário, e outro caminho, sim, conduz à vida e à salvação em Cristo e à justificação diante de Deus. Estamos considerando a carta aos Gálatas, estamos estudando essa carta há alguns meses, e finalmente chegamos à porção que nós acabamos de ler. No domingo passado, eu estive aqui considerando com os irmãos apenas o primeiro versículo do capítulo 5. É um capítulo muito importante, um parágrafo pequeno, mas destacado do texto bíblico, onde o apóstolo Paulo lembra os Gálatas e adverte que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e que, como consequência, nós devemos permanecer firmes nessa liberdade conquistada para nós através do preço pago que foi o sangue precioso do Cordeiro derramado em nosso lugar.
e nos exorta a permanecermos firmes no sentido de não nos submetermos de novo ao pesado jugo de escravidão, à lei ou a qualquer outra forma rudimentar religiosa que não essa que nos é apresentada no Novo Testamento para a nova dispensação do Evangelho, a nova dispensação da graça. Esse versículo 1º do capítulo 5, ele pode ser considerado como uma exortação geral, reforçada, e essa exortação geral vem a ser reforçada nos versículos seguintes, no versículo 2 ao versículo 6, que eu acabei de ler com os irmãos, aonde o apóstolo Paulo adverte os membros das igrejas da Galácia, no sentido de não se deixarem circuncidar, porque as consequências seriam seríssimas. E depois, então, o apóstolo Paulo reforça a exortação do versículo 1º, nos versículos 7 até o versículo 12, que com a graça de Deus estaremos considerando no domingo que vem, advertindo os próprios judaizantes, aqueles que estavam ensinando esse outro caminho que, na verdade, não conduzia à salvação, à justificação, a Cristo, mas afastava as pessoas de Cristo, afastava as pessoas da graça de Deus e resultaria na condenação e na morte eterna. Portanto, irmãos, nós temos diante de nós, para considerarmos hoje à noite, esses versos 2 até o versículo 6, aonde o apóstolo Paulo, onde nós encontramos uma declaração solene acerca dos dois possíveis caminhos, ou do contraste que o apóstolo Paulo faz entre aquilo que poderiam ser dois caminhos de justificação diante de Deus. Se tivesse que escolher um tema para essa mensagem, eu escolheria o único caminho de justificação. Mas o apóstolo Paulo apresenta o único caminho de justificação em contraste com esse outro caminho, que é o caminho das obras humanas, para então, assim, contrastando, apresentar o verdadeiro caminho, que é o caminho da graça de Deus através da obra redentora do Senhor Jesus. Quando eu digo que um bom tema para esses versículos seria o único caminho da justificação, é porque aqui o apóstolo Paulo, na realidade, está tratando desse assunto. Os irmãos podem observar que ele vem tratando exatamente disso, quando ele diz: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E no versículo 4 ele diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais o quê? Justificar-vos na lei, ele diz, da graça decaístes. E a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo contrasta apresentando o outro caminho de justificação, o verdadeiro caminho de justificação, quando ele diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua ou que opera pelo amor. Portanto, meus irmãos e irmãs, quero sugerir que nesses versículos o apóstolo Paulo desenvolve esse tema do único caminho da justificação, contrastando o caminho errado com o caminho certo. O caminho dos judaizantes, o caminho dos legalistas, o meio proposto ou sugerido ou defendido por aqueles que estavam ensinando a necessidade da observância da lei de Moisés para que alguém fosse salvo, é o caminho do Evangelho, o caminho da graça, o caminho da fé,
o caminho do Espírito Santo de Deus. Portanto, podemos perceber aqui duas divisões dessa passagem. A primeira que vai do verso 2 ao verso 4. Aqui nós encontramos o caminho das obras, ou o caminho do cumprimento da lei, que tem como selo a circuncisão. O caminho da lei pelo selo da circuncisão. E dos versos 5 até o versículo 6, o apóstolo Paulo, em contraste com esse caminho falso, ele apresenta o caminho verdadeiro, o caminho da graça, que podemos descrevê-lo, à luz do conteúdo desses dois versículos, como o caminho da fé, que é operado pelo Espírito Santo de Deus, ou que, num certo sentido, podemos dizer que tem como selo, como marca, o Espírito Santo de Deus. Vamos, portanto, irmãos, considerar estes dois caminhos, porque é precioso que nós façamos isso, e é importantíssimo que nós consideremos com atenção essa porção da palavra de Deus. É importante para todos nós, mesmo nós que nos temos como crentes em Cristo, para sondarmos o nosso coração, a nossa vida, e vermos se realmente nós temos descansado na graça de Deus em Cristo, e se o caminho que nós estamos trilhando é o caminho verdadeiro, o caminho da graça, o caminho da fé, o caminho do Espírito, ou se o caminho que nós estamos trilhando, equivocadamente, por causa do nosso coração enganoso, ainda é o caminho das obras. Aqui pode ser descrito, como eu disse, como o caminho da observância da lei, o caminho da circuncisão ou dos ritos, como que colocando a nossa confiança em ritos para a nossa salvação. Vamos considerar primeiro esses versos 2 ao versículo 4, isto é, vamos considerar primeiro o caminho das obras. Vamos considerar, em primeiro lugar, o caminho da lei pelo selo da circuncisão. E eu quero convidar os irmãos a considerarem esses versículos, o verso 2 ao verso 4, não exatamente sequencialmente, mas observando em primeiro lugar quais são as características desse caminho, nesses 3 versículos, caminho das obras, e observar, em segundo lugar, quais são as consequências desse caminho, aqui advertidas pelo apóstolo Paulo. Vejam, irmãos, quais são as características desse caminho, o caminho da tentativa de justificação por obras da lei. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que uma das características desse caminho é a circuncisão por motivo religioso nessa nova dispensação do Evangelho. Eu preciso colocar as coisas nesse termo para que nós possamos compreender bem. E digo isso com base naquilo que o apóstolo Paulo afirma nos versículos 2 e versículo 3. Observe o que é que ele diz aqui. Pela primeira vez aqui na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo entra nesse assunto da circuncisão. Mas é um tema importante e, na realidade, ele vinha preparando os leitores desde o início para poder aqui, no início dessa sessão prática, advertir a igreja de Corinto acerca da iminência, do perigo iminente em que eles se encontravam, o perigo de se deixarem novamente circuncidar. No versículo 2 ele diz, eu, Paulo, e ao fazer isso, ele está fazendo uma declaração enfática, como se Paulo estivesse dizendo, eu, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, comissionado por Deus para anunciar o evangelho com a autoridade dele aos gentios, declaro o que vou declarar agora. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem, e novamente ele é enfático,
quando ele diz, testifico a todo homem. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Portanto, nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo menciona uma das características do caminho das obras aplicado ao contexto ali judaico, daquela ameaça dos judaizantes sobre os membros das igrejas da Galácia, que era exatamente a ameaça da circuncisão. Ao que tudo indica, aqueles irmãos ali, embora já tivessem cedido em várias coisas, aqueles gentios, especialmente gentios, a quem o apóstolo Paulo está se dirigindo, que já estavam adentrando nesse caminho das obras de justiça própria, que já estavam aceitando a ideia de que apenas o arrependimento e a fé em Cristo não eram suficientes para a salvação, mas que eles deveriam também observar as leis de Moisés, que já estavam guardando dias e meses e tempos e anos, o que fez Paulo declarar que ele estava receando, por causa dessas evidências, que ele tivesse trabalhado em vão para com eles. Estavam agora num momento crucial. Eles estavam, vejam só, os judeus, a ponto de se deixarem levando pelas sugestões e argumentações e engano dos judaizantes, dos legalistas, fazer com que eles fossem se deixar circuncidar. Ao que tudo indica, eles ainda não haviam se deixado circuncidar, mas eles estavam na iminência de fazer isso, e o apóstolo Paulo adverte, e ao adverti-los com relação às consequências desse ato, se eles se deixassem circuncidar, o apóstolo Paulo, portanto, apresenta uma dessas características do caminho da justificação através das obras. Quando ele diz que ele apresenta essa característica, a circuncisão por motivo religioso nessa nova dispensação da graça. Eu digo isso porque a circuncisão em si, se não for por motivo religioso, ela não tem problema nenhum. É claro que ainda hoje, mesmo não judeus, circuncidam seus filhos por motivos de higiene ou por motivos de saúde. E isso, evidentemente, não significa problema nenhum, não significa mal nenhum, e isso, podemos ficar tranquilos, não acarreta nenhuma das consequências acerca das quais o apóstolo Paulo nos adverte aqui. O problema é a circuncisão por motivo religioso. O problema é a circuncisão com o significado que ela tinha no Antigo Testamento, ou mais ainda, colocando a confiança nesse símbolo, nesse selo, nesse símbolo, como os membros da igreja da Galácia corriam risco de fazer. E eu digo a circuncisão por motivos religiosos na dispensação do Evangelho, porque a circuncisão por motivos religiosos na antiga dispensação também não tinha problema nenhum. Evidentemente que não. Nós sabemos que na antiga dispensação, Deus mesmo instituiu a circuncisão como selo do pacto da graça, quando ele orientou Abraão que deveria ser circuncidado e aos seus descendentes, como selo daquele pacto, daquela aliança que Deus fez com Abraão, através da qual ele escolheu Abraão e os seus descendentes como o seu povo, para abençoar aquele povo e, através daquele povo, abençoar as demais nações. E, portanto, no Antigo Testamento, a circuncisão era isso, era um símbolo ou selo do pacto da graça, um sinal visível de que aquelas pessoas que tinham a carne do prepúcio circuncidada, eles eram povo de Deus, eles tinham o Deus de Israel, que se revelou na sua palavra, o Deus de Abraão como seu Deus, e que Deus então zelava por eles e cuidava deles.
Mas o que não poderia acontecer eram judeus, eram gentios, nessa nova dispensação do Evangelho, que havia tornado obsoleto esse rito da circuncisão na antiga dispensação, que já havia sido substituída pelo batismo na nova dispensação do Evangelho, ser novamente instituída e os gentios se deixarem circuncidar novamente com propósito religioso, como se isso tivesse algum valor e isso de alguma maneira fosse contribuir para a justificação deles, para que eles alcançassem justiça diante de Deus. Portanto, irmãos, aqui está uma das características do caminho das obras. É a circuncisão por motivo religioso na nova dispensação do Evangelho. Se nós quiséssemos generalizar, podemos fazer isso apontando para o fato que aqui a circuncisão simboliza ou indica a confiança em qualquer rito humano, não prescrito por Deus para a época em que nós estamos vivendo. Qualquer pessoa que confiar em ritos para a sua justificação, na verdade estará indicando que ainda está no caminho das obras com vistas à sua justificação diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo apresenta uma outra característica desse caminho de justificação, pretenso caminho de justificação, que é o caminho das obras. E eu me refiro ao que ele menciona no versículo 4, como o cumprimento da lei como meio de justificação. Versículo 4 ele diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. E aqui está, irmãos, outra marca, outra característica apresentada pelo apóstolo Paulo desse caminho, ou esse pretenso caminho de justificação através das obras humanas. É a tentativa de observância ou de obediência ou de cumprimento das leis. A referência direta aqui, é claro, é a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, como meio de justificação, como instrumento de justificação. Isso eu não me refiro nem sequer colocando como apenas para a nova dispensação do Evangelho, porque na realidade a lei, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nunca foi dada como instrumento de justificação. Era um equívoco do povo judeu entender que seriam justificados pelo cumprimento da lei, pela observância da lei de Moisés, pela obediência à lei de Moisés. Na realidade, eles demonstravam hipocrisia, eles demonstravam falta de sinceridade, em não perceberem que eles, na realidade, não podiam cumprir a lei. E como o apóstolo Paulo deixa perfeitamente claro, no capítulo 3 da sua carta aos Romanos, a lei foi dada não para a nossa justificação, não porque houvesse alguma falha ou deficiência na lei, que representa a vontade santa e perfeita de Deus, mas porque a deficiência está em nós, pecadores, por causa da queda. Então, nós jamais podemos cumprir a lei. E, portanto, a lei nunca teve o papel ou a função, mesmo na antiga dispensação, de justificar ninguém, mas apenas de avultar o pecado, de demonstrar a nossa pecaminosidade, de tornar indesculpável todo homem, quando ele, através da lei, quando nós, através da lei, somos levados a reconhecer, não, eu sou pecador, e por mais que eu queira e eu tente, eu não consigo cumprir a lei de Deus, e por isso eu tenho que ser conduzido a Cristo, a minha única esperança, o único que de fato cumpriu a lei e pode me justificar pela graça e pela misericórdia dele. E portanto, meus irmãos, aqui estão indicados pelo apóstolo Paulo duas características desse falso caminho de justificação, caminho das obras. Eu me refiro à circuncisão
por motivo religioso na nova dispensação do Evangelho, ou generalizando a quaisquer ritos que nos sejam impostos, mesmo ritos que ainda valem para o Novo Testamento, como o batismo e a ceia do Senhor. Se nós colocarmos a nossa confiança nesses ritos, nós estaremos incorrendo no mesmo erro que os judeus incorreram quando eles colocaram a confiança deles na circuncisão, ou na festa da Páscoa, ou nas demais festas prescritas por Deus para a observação do seu povo na antiga dispensação da lei. E a outra característica é exatamente o cumprimento da lei como meio de justificação. Isso significa que nós, na dispensação do Evangelho, não devemos procurar cumprir a lei? Ou mesmo os judeus do Antigo Testamento não deveriam cumprir a lei? É claro que eles deveriam cumprir a lei. Eles deveriam tentar observar a lei, cumprir a lei, tanto, no caso do Antigo Testamento, a lei moral, como as leis cerimoniais e as leis civis prescritas por Deus a Moisés. Mas eles não deveriam fazer isso considerando que esse seria um meio de justificação. Nós não precisamos mais observar as leis cerimoniais e não devemos de maneira nenhuma observar essas leis, nem tampouco as leis civis dadas ao povo de Israel. Apenas os princípios que estão por trás dessa lei devem ser levados em consideração por nós. Nós continuamos devendo obediência à lei moral, que continua válida como uma expressão da vontade santa e perfeita e justa de Deus, mas nunca com o propósito de nos justificarmos através do cumprimento da lei. Pelo contrário, nós devemos ser humilhados quando, procurando obedecer a Deus e a vontade dele expressa na sua palavra, somos levados a reconhecer: eu não posso, eu não consigo. Se Cristo não fizer isso por mim, eu estou perdido e jamais poderei observar a vontade de Deus expressa na sua lei e na sua palavra. E é isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 4, quando ele diz: de Cristo vos desligastes vós, que procurais justificar-vos na lei. Mas, meus irmãos, nesses versos de 2 a 4, acerca do caminho das obras, o apóstolo Paulo nos apresenta não apenas as características desse caminho, mas terrível, ele nos fornece as consequências desse caminho. Quando nos versículos 2, 3 e 4, ele deixa de maneira clara que, em primeiro lugar, observe no versículo 2, quem procurar ou se deixar circuncidar, no sentido em que eu já esclareci aqui, Cristo de nada nos aproveitará. Isto é, aqueles gentios, membros das igrejas da Galácia, se eles se deixando levar pelo engano, pela argumentação dos judaizantes, se deixassem circuncidar, em outras palavras, eles perderiam os benefícios que Cristo conquistou com a sua vida e com a sua morte na cruz do Calvário. Eles não mais estariam qualificados para usufruir dos benefícios que Cristo alcançou para nós com a sua morte na cruz. Eles estariam, o que o apóstolo Paulo na realidade está dizendo aqui, é que Cristo não ia adiantar de nada para eles. Se eles tentassem associar a salvação pela graça de Deus, mediante a fé, e se deixassem circuncidar, tentando unir as duas coisas, mesclar as duas coisas, eles, na verdade, teriam que escolher, porque os benefícios de Cristo não seriam válidos, eles não poderiam lançar mão deles se eles, de fato, se deixassem circuncidar. Mas, além do apóstolo Paulo deixar claro que se eles se deixassem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitaria, isto é,
eles perderiam os benefícios da obra de Cristo. No versículo seguinte, no versículo 3, Paulo deixa claro que se eles se circuncidassem, de novo testifico, a todo homem que se deixa circuncidar, que eles então estariam não apenas obrigados a guardar uma ou outra lei, mas então eles enveredariam por um caminho diferente do caminho da graça, e eles então agora teriam que colocar sobre si todo o jugo da lei, e eles teriam que, para ser consistentes, buscar e cumprir e obedecer, na verdade, toda a lei de Moisés. Ora, se eles estavam colocando a confiança deles na observância da lei, então por que observar apenas um mandamento, ou 2 mandamentos, ou 3 mandamentos, ou um preceito, ou outro, ou 4, ou 10, ou 15, ou 20, ou 30, e não todos os mandamentos? Eles continuariam desobedecendo a lei de Deus se obedecessem quase todos, menos um. E Deus é tão santo, e tão justo, e tão perfeito, que Ele não tolera nenhuma expressão de pecado, a não ser se esses pecados forem perdoados todos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, na obra de Cristo. No capítulo 3 daqui da carta aos Gálatas, no versículo 10, que nós já estivemos considerando, o apóstolo Paulo declarou: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E Tiago escreveu no capítulo 2 da sua carta, no versículo 10, dizendo: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E esse é o argumento do apóstolo Paulo, e deixa bem claro que não há nenhum contraste entre a teologia de Paulo e a teologia de Tiago. Na realidade, meus irmãos, se nós transgredimos um mandamento, na realidade, nós transgredimos todos. Nós nos tornamos culpados diante de Deus do mesmo jeito. E o apóstolo Paulo adverte os gentios, membros das igrejas da Galácia, se eles abandonassem esse caminho, o caminho da graça, e enveredassem pelo caminho das obras, eles estariam colocando sobre si todo o jugo da lei. E eles estariam obrigados não apenas a observar uma ou outra ordenança que, porventura, eles já estivessem observando agora como consequência das sugestões dos judaizantes, mas eles teriam que se submeter a todo o jugo da lei de Moisés. Eles teriam que retroceder, eles teriam que voltar para aqueles rudimentos da fé, e eles teriam, para ser consistentes, que buscar a justificação pelo cumprimento e pela observância de todas as demandas, de todos os preceitos, de todas as ordenanças, de todas as leis de Deus no Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, mais ainda, como consequência desse caminho, daqueles que escolhem o caminho das obras e não o caminho da graça, não apenas na realidade Cristo não terá nenhum proveito para eles, não apenas eles estarão colocando sobre si esse jugo e se obrigando a observar e a guardar toda a lei, mas de modo muito sério e grave, o apóstolo Paulo declara que eles estariam se desligando de Cristo e eles estariam se colocando fora da cerca de proteção da graça de Deus. Ele diz isso no versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. E completa, da graça decaíste, caíste da graça.
fostes separados de Cristo, diz o apóstolo Paulo aqui. Em outras palavras, irmãos, ele diz, se gentios, nessa dispensação do Evangelho, especialmente, quiserem enveredar por esse caminho da justiça, na realidade, eles estão se desligando de Cristo. Eles estão se separando de Cristo. Eles estão caindo da graça. Talvez alguém esteja preocupado, dizendo, mas será que o pastor está sugerindo, ou Paulo estaria sugerindo, que alguém salvo, redimido, que teve os seus pecados realmente perdoados em Cristo Jesus, pode se apartar inteiramente da graça de Deus e pode se apartar de Cristo? Será que nós que somos como que um galho enxertado em Cristo, de quem brota a nossa vida e a nossa salvação, podemos cair de Cristo e ter esse galho cortado e secar e perecer e morrer? É claro que da perspectiva da soberania de Deus, não. Mas da perspectiva humana, sim. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Na realidade, nós não conhecemos. É verdade que João nos diz na sua carta, no capítulo 2, 1 João, no versículo 19, que, se referindo àqueles que apostatam da fé, que eles saíram do nosso meio, mas entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Na realidade, o apóstolo Paulo aqui não está considerando essa questão do ponto de vista da soberania de Deus. Ele está considerando essa questão do ponto de vista da nossa responsabilidade humana. Coração enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quantos daqueles que estão entre nós, que são membros professos, que vêm à igreja domingo após domingo, aqui estão e podem não ter o seu coração genuinamente convertido? E aqui está a advertência do apóstolo Paulo no sentido de que, se aqueles membros da Galácia, alguns deles, viessem a se deixar circuncidar e viessem a tentar alcançar justiça através da observância das obras da lei, na realidade eles estariam demonstrando que eles não eram dos nossos. Estavam, na realidade, demonstrando que eles não colocavam em Cristo a sua confiança e, portanto, a obra de Cristo não lhes aproveitaria e, na realidade, externamente falando, eles estavam apostatando de Cristo, estavam caindo da graça. É verdade que a explicação é essa. Os crentes genuínos e verdadeiros, eles jamais se apartarão de Cristo. Eles jamais se afastarão da graça de Deus. Mas também eles jamais se deixarão circuncidar com propósitos religiosos. E eles jamais tentarão cumprir a lei como meio de justificação. Porque se fizerem isso, na verdade estarão demonstrando que não eram dos nossos, que não eram membros da igreja invisível, que na realidade nunca tinham sido justificados pela graça e pela misericórdia de Deus, que nunca haviam depositado a confiança deles para a justificação em Cristo, na fé, na obra do Espírito, na graça, mas ainda confiavam em cerimônias e ainda confiavam no cumprimento da lei como meio de justificação. Meus irmãos, aqui o assunto é seríssimo, quando nós consideramos aqui esse caminho da justiça, esse falso caminho de justificação, que tem como características a circuncisão por motivo religioso, nessa dispensação do Evangelho, e o cumprimento das obras da lei, e essas consequências são nada mais, nada menos do que a perda visível dos benefícios de Cristo, claro, a referência a crentes professos, não a crentes genuínos, a obrigação de cumprir toda a lei e a própria apostasia. Claro, estamos nos referindo a crentes nominais e não a crentes genuínos e verdadeiros, que acabam se afastando
de Cristo. O que eu considerei interessante, irmãos, na maneira como o apóstolo Paulo trata da circuncisão aqui, pensando no genuíno, no verdadeiro significado da circuncisão no Antigo Testamento, é que o apóstolo Paulo aqui apresenta essa circuncisão, essa intenção dos crentes gentios da Galácia de se deixarem circuncidar, eu poderia dizer quase que como um sacramento da condenação. Porque no Antigo Testamento, a circuncisão era um sacramento ou um selo do pacto da graça. Quando uma criança judaica, um menino judaico, era trazido até o templo a partir dos 8 anos de idade, e tinha o seu prepúcio cortado, e o sangue jorrava, publicamente estava sendo ali declarado que ele tinha Deus como seu Deus, e que ele confiava nele, e ele iria viver para a glória dele, e assim por diante. Externamente a família estava ali declarando, os seus pais estavam declarando o seu compromisso com Cristo. E Paulo agora, na iminência dos gentios se circuncidarem, está quase como se dizendo, se vocês se deixarem circuncidar, isso será como sinal e selo do contrário. Será como sinal externo e selo e uma declaração de que vocês se afastaram de Cristo, e de que vocês se afastaram da graça, e que vocês se afastaram da fé, e que agora vocês vão se justificar pela lei. Talvez até pudéssemos chamar essa mensagem, ou dar um título dessa mensagem, de a circuncisão como selo ou como sinal de condenação, de apostasia, quando na nova dispensação do Evangelho, alguém coloca a sua confiança não na graça, na fé, em Cristo e no Espírito, mas na lei, nas cerimônias e na circuncisão. Mas, meus irmãos, se nos versículos 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo apresenta o falso caminho da justificação, que é o caminho do cumprimento da lei pelo selo da circuncisão, demonstrado no selo da circuncisão, nos versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo apresenta o genuíno caminho em contraste com esse equivocado. Ele apresenta o caminho da fé, que é operado pelo Espírito Santo de Deus. É o caminho da graça. Para utilizar as expressões do apóstolo Paulo, aqui é o caminho da fé, em contraste com o caminho da lei. E é o caminho do Espírito, em contraste com o caminho da circuncisão. Vejam o que o apóstolo Paulo diz aqui. Primeiro, quais as características desse caminho? Vimos as características do caminho falso da justificação pelas obras. Quais são as características do caminho da graça? Primeiro, a fé como único instrumento, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E no versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então essa é uma das características do caminho da graça, do genuíno caminho da salvação. Não coloca a sua confiança nas obras da lei, nem na circuncisão, mas é o caminho da fé. Fé não como a base da salvação. Fé como instrumento de salvação. Fé como sendo os braços abertos e as mãos estendidas para receber a graça soberana de Deus para a nossa redenção e para a nossa salvação por meio da obra de Cristo realizada em nosso lugar na cruz do seu sangue derramado para a purificação dos nossos pecados. Esse é o caminho da justificação, o caminho da fé. E o autor da epístola aos Hebreus dedicou todo um capítulo, meus irmãos, o capítulo 11, que evidentemente não podemos ler agora, para ressaltar que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos que buscam a Deus, na verdade, coloquem a sua fé nele e confiem que ele é o nosso Salvador e o galardoador daqueles que o buscam. E no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós temos aqui
essa descrição da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E como na realidade, no Antigo Testamento, aqueles que foram salvos e agradaram a Deus, eles foram salvos e agradaram a Deus, não por causa do cumprimento das obras, mas porque eles colocaram a fé, depositaram fé nas promessas de Deus para eles, e assim eles viveram como nas pisadas do nosso pai, do pai deles, que era Abraão, e do nosso pai Abraão também, que foi justificado e considerado justo, não pelo cumprimento das obras da lei, pelas observâncias da lei, ou pelo selo da circuncisão, mas pela fé, através da fé, através da confiança nas promessas de Deus que se concentram em Cristo Jesus, o Messias prometido, agora o Messias já vindo, que realizou a sua obra em nosso lugar. Mas além da fé, o apóstolo Paulo apresenta outra característica do caminho de justificação, é o Espírito Santo. É a fé operada pelo Espírito Santo. É a fé, é o caminho que tem no Espírito Santo o grande aplicador da obra da salvação na nossa vida. Porque nós, não de nós mesmos, não por obras da lei, não por obediência à vontade de Deus, não por obediência a ritos, observância de ritos religiosos, mas nós, pelo Espírito, pela ação do Espírito, pela operação do Espírito Santo de Deus, que é o único que produz fé no nosso coração, porque até isso é dom de Deus, é produto, é obra do Espírito Santo na nossa vida, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Esse é outro caminho, é outro indicador, é outra característica do caminho da justificação pela graça de Deus, o verdadeiro e genuíno caminho. É o caminho da fé e é o caminho do Espírito. É o caminho da fé como instrumento de salvação, fé na obra redentora de Cristo na cruz, e é o caminho do Espírito Santo, o único aplicador da obra redentora de Cristo na cruz ao coração dos eleitos de Deus de maneira soberana. E se os irmãos observarem, com a graça de Deus estarão observando nas exposições seguintes da carta aos Gálatas, se Deus assim permitir, o apóstolo Paulo continuará enfatizando a partir daqui a obra do Espírito Santo. Vejam apenas como exemplo o versículo 16 do capítulo 5. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. As concupiscências da carne não são mortificadas pela tentativa de observar a lei. As concupiscências da carne são mortificadas quando nós procuramos andar debaixo da influência, no âmbito do Espírito, da esfera do Espírito e da ação do Espírito Santo, permitindo que Ele tome conta da nossa vida e dirija o nosso viver e aplique em nós a vontade de Deus e a palavra de Deus. E ele vai continuar enfatizando a obra do Espírito Santo, não apenas na justificação, mas também na nossa santificação. E a terceira característica que o apóstolo Paulo apresenta, meus irmãos, do verdadeiro caminho de justificação, verdadeiro caminho da justiça, o caminho da fé, o caminho do Espírito de Cristo, é que esse caminho, ele simplesmente independe de circuncisão ou de não circuncisão. Ele, na realidade, não depende de ritos externos. Foi assim na antiga dispensação, continua sendo assim na nova dispensação do Evangelho. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. E no verso 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aqui o apóstolo Paulo, então, está indicando essa terceira característica do genuíno caminho. Ele não coloca a sua confiança
em rito ou não rito, em se deixar circuncidar ou não se deixar circuncidar, ou trazendo para a nova dispensação do Evangelho, em se deixar batizar ou não ter oportunidade de ser batizado. Quando o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, disse àquele ladrão que estava com ele na cruz, que depositava nele ali a sua confiança, que naquele mesmo dia estaria consigo, com Jesus, no paraíso, o Senhor Jesus estava deixando claro que a salvação, mesmo na dispensação do Evangelho, não depende da observância de ritos, nem sequer dos 2 sacramentos preservados ou instituídos para a nova dispensação do Evangelho, o batismo e a ceia do Senhor. Aquele homem nunca foi batizado, aquele homem nunca participou da ceia do Senhor, e aquele homem estaria com Cristo naquele mesmo dia, no paraíso, porque depositou nele a sua confiança, foi objeto da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, e, portanto, enveredou ali, no verdadeiro caminho de justificação, que é o caminho da fé e é o caminho do Espírito Santo operando e aplicando a obra redentora de Cristo no nosso coração. Meus irmãos, há 2 outras instâncias no Novo Testamento em que o apóstolo Paulo utiliza a mesma expressão que ele utiliza aqui no versículo 6. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Ele menciona isso novamente aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 15, quando ele diz assim, escreve assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Guardem isso, o ser nova criatura. E na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 7, no versículo 19, quando o apóstolo Paulo diz: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E quando nós observamos esse contraste triplo que o apóstolo Paulo faz entre não circuncisão e não circuncisão, mas então nós elucidamos aquilo que o apóstolo Paulo quer dizer quando nós passamos a considerar agora não as características desse genuíno caminho como estivemos vendo até aqui. É o caminho da fé, através da fé, é o caminho da instrumentalidade da fé, único meio através do qual nós podemos nos beneficiar de Cristo e da sua obra redentora e tê-la aplicada à nossa própria vida. É o caminho do Espírito Santo, que é o único agente capaz de aplicar essa obra de Cristo no nosso coração, e é um caminho que não depende de ritos humanos, de formas humanas, que na realidade independe disso tudo, nem de circuncisão, nem incircuncisão. Essas coisas não adiantam nada, no certo sentido, elas não têm valor salvador ou redentor algum. Nem o batismo tem, porque o batismo não tem esse propósito de salvar ninguém. O batismo é apenas sinal e selo da continuidade do pacto da graça nessa nova administração, durante a nova aliança. Mas assim como quando consideramos o caminho das obras, o caminho errado, nós vimos as características desse caminho e as consequências desse caminho, aqui nos versos 5 e 6, o apóstolo Paulo não apenas apresenta as características do caminho da graça, mas ele apresenta também, não as consequências, não é assim, mas as evidências do caminho da graça. E ele apresenta aqui, meus irmãos, 2 evidências do caminho da graça. Quais são elas? Observem. Uma é a esperança da justiça, quando ele diz no versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Uma das evidências desse caminho, de que nós estamos andando nesse caminho, é que nós colocamos a nossa
a nossa esperança em Cristo, é o caminho da esperança, é o caminho das pessoas que aguardam com confiança. Esperança na Bíblia não é simplesmente uma expectativa romântica de alguma coisa que pode acontecer, mas é a certeza de fé, é a confiança, é o fato de nós estarmos aguardando a justificação em Cristo como se ela já fosse verdadeira, presente, porque na verdade ela já é presente. Na verdade, a justiça tem dois aspectos, essa justificação diante de Deus: presente e futuro. Futuro no sentido da sua declaração plena, quando os justos, aqueles que foram justificados pela graça mediante a fé em Cristo, serão declarados como tais no juízo vindouro, e então terão consumada a sua salvação e viverão com Cristo eternamente. Mas a justificação, como apresentada na Bíblia, ela já é presente. E é isso que faz com que nós a aguardemos com confiança, porque na verdade nós já temos. Nós não estamos aguardando uma justificação futura, nós estamos apenas aguardando a declaração e a consumação dessa justificação presente. Há várias passagens bíblicas em que o mesmo autor, o apóstolo Paulo, ressalta o aspecto presente da justiça do crente, da justificação do crente. Chamo a atenção dos irmãos apenas para duas passagens em Romanos. Uma no capítulo 5, no versículo 1, onde nós lemos, mas eu vou ler não apenas o primeiro, mas o verso seguinte também, onde nós lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual, diz Paulo, estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Os irmãos podem perceber o paralelo entre essas duas passagens, onde nós encontramos os mesmos temas mencionados na outra que nós estamos considerando. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, na certeza da glória que Deus nos dará quando nós formos declarados justos, ou a nossa justiça presente for declarada, publicamente declarada, quando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero chamar a atenção dos irmãos também para o capítulo 8, especialmente para os primeiros 4 versículos, que elucidam, esclarecem a passagem que nós estamos considerando, aonde o apóstolo Paulo declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vejam só, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui, portanto, meus irmãos, está uma das evidências do caminho da justificação. É o caminho da esperança, é o caminho do anelo, da confiança, do aguardo confiante, de aguardar confiantemente a consumação de uma justiça que Cristo já alcançou para nós, quando morreu, quando viveu sua vida íntegra, e então imputou a sua justiça, considerou a sua justiça nossa. Nossa de quem? Do ponto de vista de Deus, dos eleitos de Deus. Do ponto de vista da responsabilidade humana, daqueles que respondem positivamente ao anúncio do Evangelho, através do arrependimento e fé, não em obras da lei, mas na suficiência e na eficácia da obra redentora, salvadora, justificadora de Cristo
na cruz. A segunda evidência, a segunda expressão da genuinidade dessa fé, de que nós estamos andando nesse caminho, indicado pelo apóstolo Paulo aqui, é o amor que é operado pela fé. Ele diz isso no versículo 6, quando declara: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, a fé que opera pelo amor, a fé que se manifesta pelo amor, a fé que se exercita por manifestações de amor. Só esse pedacinho do texto bíblico tem sido objeto de controvérsias na história da igreja. Porque quando o apóstolo Paulo afirma aqui que a fé, como está traduzida na nossa versão, atua pelo amor, ele utiliza aqui o verbo atua de uma forma no original que pode ser traduzida na voz passiva ou na voz média no grego. Na voz passiva, se fôssemos traduzir na voz passiva, como os teólogos católicos argumentam e reivindicam, nós teríamos que ler que a fé é operada pelo amor. Isto é, que o amor opera a fé, que obras humanas operam a fé. E essa é a doutrina católica romana. E, na realidade, é a doutrina de todos os outros caminhos que nós podemos condensar, incluir do caminho das obras humanas. Mas, na realidade, esse verbo não deve ser traduzido na forma passiva, mas na forma média no grego, que significa uma ação que é operada age e de alguma maneira volta para si. É o que nós chamamos no grego de uma voz bumerangue, uma voz que nós não temos na língua portuguesa e que age, o sujeito é autor da ação, mas ele também recebe de volta a ação. E é assim que na realidade, o verbo deve ser traduzido como está na nossa versão. Não a fé que é operada pelo amor, mas a fé que opera através do amor, ou age através do amor. E nós dizemos isso exatamente porque quando o apóstolo Paulo trata da fé em relação a obras, ele nunca inverte a ordem. A ordem sempre é obras como consequência da fé. O nosso amor como consequência do amor de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou como Paulo argumenta em Efésios, no capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar dos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a ordem bíblica, e essa é a ordem que o apóstolo Paulo atribui a esta relação entre fé e obras, ou entre fé e amor. Amor bíblico, genuíno, é fruto da fé, e não a fé é fruto do amor. Obras na Bíblia é fruto de um coração convertido, e nunca um coração convertido é fruto das obras da lei, ou de obras humanas, ou de amor humano. Na realidade, se nós fôssemos entender esse versículo 6 aqui do capítulo 5, esse final, a fé que atua pelo amor na voz passiva, a fé que é operada pelo amor, o apóstolo Paulo estaria contradizendo toda a argumentação dele aqui mesmo.
Porque o propósito dele, ao escrever essa carta, como nós temos visto, os irmãos têm acompanhado, é exatamente combater a ideia da salvação por obras da lei e demonstrar que a salvação é pela fé. E as obras, sim, aí elas vão indicar a nossa fé. O amor, nós amamos porque Cristo, porque Deus nos amou primeiro e enviou o seu Filho. Irmãos, eu já me estendi demais, eu quero apenas concluir aplicando essa passagem bíblica da maneira como ela se apresenta aqui. A melhor aplicação que nós podemos fazer dessa passagem bíblica, na realidade, é especialmente para aqueles que não colocaram ainda a sua confiança em Cristo Jesus. A melhor aplicação que nós podemos fazer é ressaltar que, na realidade, à luz dessa passagem bíblica, não há esperança de salvação para aqueles que tentam apresentar obras da lei e cerimônia religiosas ou acrescentar isso a Cristo e a fé. Não podemos acrescentar. Ninguém pode ficar com a salvação pela graça mediante a fé em Cristo e, ao mesmo tempo, sustentar salvação mediante a lei e obras humanas e cerimônias humanas. Essa posição é insustentável. Ou um ou outro. É o que o apóstolo Paulo argumenta aqui. Ou os Gálatas depositavam a confiança deles em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, através da fé, por obra do Espírito Santo da lei, por obra do Espírito Santo de Deus nos seus corações, ou eles então teriam que procurar se justificar diante da lei, teriam que cumprir a lei toda e teriam que, aí sim, aceitariam a circuncisão quase que como um selo, ou um sinal, ou um sacramento da apostasia, e aí eles perderiam todos os benefícios de Cristo e não poderiam jamais colocar a confiança deles para a justificação na obra salvadora e na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Só há um caminho para a justificação. Não é o caminho da lei, não é o caminho da circuncisão, generalizando, não é o caminho de obras humanas, sejam lá quais forem, não é o caminho de ritos ou cerimônias humanas, sejam lá quais forem, é o caminho da graça, é o caminho da fé, é o caminho do Espírito, é o caminho da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Em quem você coloca a sua confiança? Qual é a sua esperança de justificação? Ela está nas suas obras, na sua obediência, na sua santificação, ela está no fato de você ser membro de uma igreja, de você ter sido batizado, de você participar da ceia do Senhor todo domingo? Ou ela está depositada única e exclusivamente em Cristo Jesus, na obra que Ele realizou por nós, morrendo em nosso lugar, derramando o seu sangue para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário? Na justiça que Ele alcançou, cumprindo integralmente a lei, como segundo Adão, para dar-nos de presente a todos quantos, através da fé, estendem suas mãos vazias para receber esse dom de Deus, esse dom da vida, a salvação e a justificação exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé e operação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Se você vive assim, se esse é o seu estado, duas coisas vão ser evidenciadas: a firmeza da sua esperança, a sua confiança de justiça e a sua esperança da declaração da sua justiça, da justiça de Cristo em você, quando o Senhor Jesus voltar. E essa sua fé se manifestará em atos de amor, em manifestações de amor, para com o seu próximo, para com os irmãos em Cristo e para com os próximos que não são convertidos, especialmente no que diz respeito à maior necessidade deles, a salvação da alma deles.